Hoje eu quero conversar contigo sobre Provérbios 29, capítulo que, se tu aplicares de verdade, pode com toda a certeza mudar a forma como tu vês a vida, a forma como tu lidas com a autoridade, com a disciplina, com propósito e até mesmo com as tuas emoções. Vamos falar sobre liderança, autocontrole, justiça e influência. Tudo isso com base nos princípios milenares, mas que com certeza continuam mais atuais do que nunca. Então, se tu estás nessa fase da tua vida, a precisares de sentir dentro de ti que precisas de amadurecer mais, emocionalmente, espiritualmente, tomar decisões mais assertivas na tua vida e também te posicionares com mais sabedoria, então encontraste o vídeo certo. Fica aqui comigo até ao final porque a mensagem que eu trago hoje promete também, assim como toda a jornada por provérbios que fizemos até agora. Eu já quero começar pelo versículo 1, que eu até destaquei ele super aqui. Diz o seguinte: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Não sei se vocês conhecem assim alguém na vossa vida que ela leva uma vida sempre a ouvir os conselhos de outras pessoas. Alertas, sinais que a vida e os outros lhe dão. Mas ela continua também a ignorar todos eles. É como se ela endurecesse o coração. Ela se acha autossuficiente e não aceita uma repreensão. Isto é, ela resiste à correção, né? Ela pode até ouvir, mas não muda. Pois é, em relação a essas pessoas daí, que eu não sei se vocês conhecem alguém, se vocês já foram assim também, mas a Bíblia não diz que ela vai tropeçar um pouquinho ali. Ela diz que será quebrada repentinamente e sem cura. Eu vou-vos dar um exemplo assim na vida. Quem aí tem carta de habilitação vai entender aquilo que eu vou falar. É como quem dirige com o freio de mão puxado. O carro avisa, o motor reclama, mas a pessoa continua a forçar. Uma hora, o sistema colapsa, certo? Sim, é a vida sem humildade. Então, acho que dá para ter muita clareza com esta mensagem aqui, né, gente? E se nós buscamos a nossa evolução, porque, querendo ou não, todos nós sempre temos um eu futuro em que, sei lá, sonhamos ter algo ou sermos pessoas de um certo jeito, que sempre vai ser a nossa melhor versão, querendo ou não. Mas se nós não aprendermos a ouvir, não vamos crescer. Uma pessoa que é sábia, ela corrige e evolui. Ela corrige os seus erros, as suas atitudes, as suas más escolhas e ela evolui. Mas a pessoa que é tola, ela se ofende e se estaciona. Estão a entender? Gente, este capítulo já começa daquele jeito assim, tomar um impacto na nossa cara, porque é a pura verdade. Quem aceita ser repreendido, corrigido, cresce, sabem? E nós mesmos temos que fazer isso com nós próprios, sabem? Eu cá por misturar a linguagem brasileira com a linguagem de Portugal e já nem sei certo como é que se fala. Mas, voltando ao foco, nós temos que nos autocorrigir. Nós temos que analisar os nossos atos, analisar a nossa vida, como é que estamos a levar a nossa vida e tipo assim, poxa, não quero ficar mais assim, não quero manter-me esta pessoa assim. Eu posso com toda a certeza, depois que este capítulo terminar, esta jornada por provérbios que estamos quase, gente, é este aqui de 29, pois é só mais o 30 e o 31 e eu já aviso, o 31 vai ser um vídeo longo, tá? Eu quero me aprofundar muito mais nele. Mas assim, posso trazer com certeza um vídeo a falar sobre isso daí, tá? Sobre este primeiro versículo, para o nosso autodesenvolvimento, né? Afinal de contas, este canal é sobre isso. Vamos para o próximo versículo, vai ser o versículo 11, que diz o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Autocontrolo não é fraqueza. E até mesmo em discussões, quem consegue se autocontrolar, se autodominar, é que vence essa discussão, sabem? Muitas vezes a pessoa meio que baixa um pouco a guarda, sabem? Ou aplica o poder, a estratégia do silêncio e é vista como fraca. Mas não, o fraco é o tolo, que explode. O sábio, ele respira, ele pensa duas vezes, para depois agir com estratégia e sabedoria. Quantas oportunidades se perdem quando alguém não sabe controlar o tom, não sabe controlar a raiva, a frustração, seja briga no trânsito, discussão no trabalho ou palavras ditas na hora errada. Isso afasta as pessoas, isso destrói reputações também. E aqui eu vou propor um desafio para vocês. Não sei se vocês se identificaram como uma pessoa que ainda não se consegue autodominar, porque sim, é algo que é trabalhado, ok? É algo que é trabalhado. Essa transformação não vai ser de um dia para o outro, mas é algo que quando o momento acontecer, a pessoa tem que se lembrar de ter esse domínio próprio. Então assim, da próxima vez que algo te irritar, escolhe o silêncio conscientemente,
porque é no domínio em si que realmente nasce a verdadeira liderança. Se tu queres liderar alguém, queres ter respeito, autoridade sobre alguém, mas não tens sobre ti mesmo, aí não adianta. Este capítulo por si, ele é mais pequenininho, né? Mas realmente eu convido vocês a lerem o capítulo todo em casa, a refletirem sobre vocês mesmos, ok? Com vocês mesmos. Peçam a Deus orientação, discernimento, sabedoria para lerem a palavra dele e com certeza que Deus vai falar com vocês de uma forma individual. Então assim, agora eu quero falar para vocês do 18, versículo 18, que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Quando nós não temos uma visão clara, bem estabelecida sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre as nossas metas, objetivos, nós acordamos e vamos dormir sem direção alguma. Nós vamos viver como uma folha que cai na árvore, sabe? E vai assim com o vento. Vai reagindo àquilo que acontece e pronto. Ao invés de tentar construir algo intencionalmente. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Pensem em alguém que entra na academia, mas que não tem meta. Nem sequer tem os seus próprios motivos, os seus próprios porquês. Ela vai, faz uns exercícios, ela conversa, ela vai mexer no celular, nas redes sociais, vai lá fazer foto, postar no story, mas em um mês desiste. E porquê? Porque ela não tem clareza de onde ela quer chegar. E quando nós temos visão de onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que nós almejamos, a pessoa que nós queremos tornar, isso é aquilo que vai sustentar nos dias mais difíceis, nos dias que vai demandar mais esforço. Porque a motivação é só apenas um empurro, sabem? Aquilo que realmente vos vai manter é a disciplina, consistência, consciência. E nisso, vocês terem uma visão bem clara. Qual é que é o vosso objetivo? Qual é que é a vossa meta? Vou-vos dar um exemplo aqui comigo. Por exemplo, já estou no dia 21, 22 do meu projeto de 65 em 50. Esse projeto aí não é sobre emagrecimento, mas de facto a meta seria alcançar os 65 quilos em 50 dias. Assim já se passou um pouquinho mais de 20 dias e sinceramente não estou nem perto de alcançar essa meta do peso. Mas por isso é que eu depois fiz um vídeo lá para o Reels a explicar que esse não é a minha verdadeira meta, sabem? Esse não é sobre emagrecer. Porque quando nós escolhemos uma comida diferente, fazer ali o exercício físico mesmo sem vontade, enfim, termos uma rotina muito mais saudável, bebermos a água que precisamos de beber para nutrir o nosso corpo, alimentarmos com aquilo que nos nutre, o emagrecimento vai ser apenas uma consequência, né? Dos hábitos e das escolhas que a gente está a tomar, né? Então assim, esse projeto aí chama-se 65 em 50, mas não se resume ao número da balança. Resume-se muito ao meu domínio próprio sobre os alimentos, né? Principalmente os doces, porque eu sou muito formiguinha. É sobre ter uma rotina mais firme, mais consistente e uma rotina muito intencional, sabem? É sobre respeitar o nosso corpo e principalmente realmente uma evolução mental. Fugir da preguiça, parar de autossabotar, parar de dar desculpas, enfim, são muitas coisas pessoais minhas que eu sempre carreguei ao longo da minha vida. E nesse projeto, assim, a minha meta do ano é alcançar os 65 quilos. Só que eu, meti o louco e quis reduzir isso em 50 dias. Em 50 dias vou alcançar os 65 quilos. E era possível, só que eu estou a ter progressos, evoluções em mim, que não estão na mudança no número da balança, mas estão aqui, entendem? E sem isso aqui, nada muda. E inclusive isto tudo para vos dizer que eu cheguei a fazer um Reels a falar que eu conseguia me visualizar no meu objetivo, na minha meta, que lá está, vai muito mais além do número da balança. Então é muito sobre isso e é isso que nós temos que carregar todos os dias, porque quando nós acordamos para mais um dia, é dessa forma que temos que enxergar esse dia como um novo dia, uma nova oportunidade de mudanças, de novas conquistas, de fazermos pelo menos 1% melhor do que ontem. Saber de vocês também, qual é que é a tua visão hoje? Do teu corpo? Da tua fé? Da tua vida financeira? Do teu relacionamento? Da tua profissão? Sem visão, não sobrevive. Não se sustenta. Mas quando temos visão, uma visão bem clara, bem estabelecida, detalhada e estratégica, nós aí sim conseguimos avançar com base no propósito. Bom, o próximo versículo é o 25, que fala o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu quero trazer aqui com este versículo, gente, uma reflexão muito poderosa.
porque espero que não seja o teu caso, mas se for o teu caso, então com certeza este vídeo foi realmente para ti. Porque quando tu tentas viver uma vida sempre a agradar aos outros, acabas por entrar numa prisão. E é uma prisão que vira um ciclo. Ela é invencível, ela torna-se invencível. Cada opinião, cada crítica, às vezes até cada elogio, tu moldas-te consoante a opinião dos outros. Cada expectativa, enfim, isso literalmente só se vai tornar uma armadilha emocional para ti. Vou-vos dar um exemplo. Na internet, por exemplo, nos dias de hoje, tem muita gente que tem medo de postar aquilo que acha de verdade, porque tem medo da opinião das outras pessoas ou de desagradar de certa forma uma outra pessoa. Muita pessoa acaba por não assumir a sua fé, não assumir o seu sonho, as suas vontades, a sua mudança de vida, sabem? Por medo de julgamento das outras pessoas. Porque se nós formos viver em base desses julgamentos, dessas críticas, desses olhares, nós não vivemos a nossa própria vida. Então assim, chega disso, sabem? Chega disso. Busca apenas confiar em Deus e apenas querer agradar a Deus. Aí sim, tu vais sentir muito mais força, paz interior e vais sentir um amor muito bem preenchido no teu coração. Não vais sentir tipo aquele julgamento, sabem? Aquela crítica ruim. Tu vais entender que Deus é amor, Deus é misericordioso e Ele molda-te. Ele vai-te moldando assim como um barro, com o tempo. Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe daquilo que tu pensas, Ele sabe aquilo que vai no teu coração, Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe tudo sobre ti. Só precisas de agradar a Ele. Ser um bom exemplo de uma mulher que Ele quer que tu sejas, de uma filha que Ele quer que tu sejas, de uma mulher companheira também que Ele quer que tu sejas. Então é isso, é realmente focar em apenas agradar a Deus, porque Ele é que é o teu Criador e Ele é que comanda a tua vida. Pelo menos tens que permitir isso daí, né? E querendo ou não, sentimos mais liberdade. E uma segurança que nós vamos sentir também quando buscamos confiar em Deus e querer agradar a Deus é que a nossa identidade vai estar muito mais firmada, corretamente, sabem? Uma identidade firme em Deus. Inclusive já tinha até feito um vídeo para o YouTube a falar sobre isso, está lá mais para baixo se vocês quiserem assistir, está um vídeo muito bom que é sobre autoconhecimento e depois bem mais para o fim do vídeo eu falo sobre essa questão da identidade. Então, gente, vejam porque está muito bom esse vídeo daí. Mas vamos então para o próximo versículo, é o último versículo mesmo do capítulo, que é o 27, e diz o seguinte: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Ai, gente, olhem, uma coisa que eu percebi e vou falar para vocês, é que assim, quando tu decides viver com integridade, e realmente estás num caminho certo, estás a buscar a tua evolução, estás a viver bem fiel aos teus princípios, ou não, isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Vai despertar críticas, vai despertar muitas vezes uma inveja não assumida. Pessoas que vivem na desordem, elas vão te olhar torto, porque a tua vida vai se tornar um espelho que expõe as falhas delas. Vocês estão a entender isso daí? Eu vou repetir. Essas pessoas se incomodam contigo, vão te querer criticar, vão te querer muitas vezes confrontar, porque a tua vida vai refletir como um espelho as falhas delas. Então, quando tu decides viver uma vida com integridade, não mentir, não manipular, não trapacear, tu vais incomodar quem vive com esperteza. Mas isso é bom, porque isso, querendo ou não, vai significar que tu estás a ser luz. Então, isto aqui para concluir, este versículo, o versículo anterior, para de querer agradar todo mundo, ser fiel à justiça, ao bem, porque quem te ama de verdade, ele vai respeitar a tua integridade. Agora o resto, tu não precisas de carregar. E eu agora peço que se algum versículo, alguma mensagem aqui falou contigo, tocou no teu coração, escreve aqui nos comentários, escreve aqui qual é que foi o versículo que mais te tocou, qual é que se encaixou mais na tua situação atual da vida. Lembrem-se sempre, a sabedoria não é sobre saber de tudo, é sobre aplicar aquilo que se sabe. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um capítulo maravilhoso, precioso, que é a Bíblia que Deus nos entrega. Compartilhem esta mensagem com mais pessoas e agora vemos no próximo capítulo, o 30. Abreijos, estou ansiosa.